Capítulo 2. Aproveitemos as nossas faltas para amar a nossa pequenez. O conhecimento e a aceitação da nossa pequenez é uma grande graça. O grau mais alto da humildade, diz São Francisco de Sales, consiste não apenas em reconhecer de bom grado a miséria própria, mas em amá-la e comprazer-se nela. E isso não por falta de coragem e de generosidade, mas para exaltar a majestade divina e ter maior estima pelo próximo do que por nós mesmos. A humildade, diz também Santa Madalena de Pazzi, não é senão um contínuo reconhecimento do nosso nada e uma contínua alegria no meio de tudo o que nos provoca desprezo por nós mesmos. E é a este alto grau que as nossas imperfeições podem e devem conduzir-nos. A luz que elas projetam sobre a nossa miséria não nos devem levar apenas a conhecê-las, mas também a amá-las. Todos nós, diz o nosso amável doutor, deveríamos ser capazes de não sermos surpreendidos de forma alguma com os nossos defeitos e com os dos outros. Isso porque sabemos que, se ficamos um tempo sem cair em faltas, não tardaremos em cair novamente e, inclusive, cometer faltas ainda maiores. Logo, se fará necessário que aproveitemos a abjeção que nos veio mais uma vez. Se fosse possível sermos tão agradáveis a Deus, sendo imperfeitos como sendo perfeitos, deveríamos desejar ser imperfeitos, para assim alimentarmos em nós a tão santa humildade. O conhecimento e a aceitação da nossa miséria, diz um ilustre autor, é uma das maiores misericórdias de Deus para conosco. Por isso, nos faz tirar a salvação da perdição, assim como Ele sabe tirar a sua glória das nossas ofensas. A alma que, sob essa luz, se dispõe a reconhecer todo o lastro das suas misérias e se deixa sitiar pela humilhação das suas faltas, assim como Jó, que se via cercado pelas suas dores, acaba por comprazer-se na sua pequenez, porque desse modo pode honrar e exaltar a divina bondade. Encontra nessa realidade um tesouro que o enriquece. Mas isso está escondido aos olhos da maioria dos homens, que desconhecem semelhante felicidade. São pobres e têm na própria pobreza um tesouro, mas infelizmente não o possuem, porque não sabem procurá-lo nela. Sobre esse tesouro, assim diz uma eminente religiosa da Visitação: as nossas faltas são uma grande parte do bordado que tecemos para a eternidade. O amor pela nossa pequenez, que elas nos proporcionam, constitui como que a talagarça desse bordado, que é preciso tecer com a trama necessária para que não se esburaque. Mas se ao invés de amar a fraqueza, nos irritarmos e nos perturbarmos, isso é obra que o demônio inspira. As nossas faltas nos são vantajosas. Os frutos que colhemos delas nos fazem agir e progredir. A vida é uma série de quedas, após as quais urge que nos levantemos e digamos: não farei mais isto. Esse modo de agir ilumina, fortalece e encoraja. As faltas não prejudicam quando se reparam deste modo, porque pode-se reaver por humildade o que se perdeu por fraqueza. O amor verdadeiro à nossa pequenez. A verdade é que nós somos miseráveis e que, abstraindo os dons que de Deus recebemos, não temos senão o nada e o pecado. Devemos sentir-nos felizes por reconhecermos as nossas misérias e vendo-as reconhecidas pelos nossos irmãos, desde que isso não escandalize. Do mesmo modo que um homem apaixonado pela ciência se sente feliz quando descobre uma verdade científica e a vê comprovada e acolhida pelos seus colegas. Um sentimento contrário seria tão oposto à lealdade como à humildade e atrairia a censura do rei profeta. Por que amais a vaidade e buscais a mentira?
Salmo 4:4. Essas manchas ficam bem em mim, diz uma santa alma sobre as suas imperfeições. E ainda, uma verdadeira filha de São Francisco de Sales, pondo em prática as lições de seu bem-aventurado pai, dizia: se fosse possível que as nossas quedas não ofendessem a Deus, eu desejaria cair incessantemente, para também ser incessantemente confundida e aniquilada. Amar as humilhações é aproximar-se do Verbo encarnado. Não é apenas por amor à verdade, continua o Santo Bispo de Genebra, que a humildade cristã inspira, a alegria de não ser nada e de não ser tido em nada, mas principalmente por amor às humilhações do Verbo encarnado. Vestindo a sua inocência divina com as vestes da fragilidade humana, o Cordeiro de Deus dignou-se aceitar plenamente a nossa condição decaída, exceto no pecado. O Evangelho revela-nos as profundezas do aniquilamento a que ele desceu voluntariamente e as infâmias com que quis ser afligido. Mas séculos inteiros, passados em meditação, não seriam suficientes para fazer-nos compreender a sede de humilhações que consumia o seu divino coração e que o impelia, feliz, a ir ao encontro das humilhações mais sangrentas, como quem vai a um banquete, perfeitamente investido na sua condição de defensor dos pecadores. Ora, a alma verdadeiramente cristã sente a necessidade de sentar-se à mesa desse banquete de humilhações, ao lado do seu bem-amado. Ela, a culpada, não pode resignar-se a deixar que ele, o inocente, esgote sozinho o cálice das humilhações. Quer uma parte para si, e a felicidade de pôr os lábios onde o seu Deus, o seu Salvador, pôs os dele, transforma em bebida deliciosa o fel mais amargo. Amar as humilhações, meio para ser humilde. Além disso, como observa São Bernardo, as humilhações são o caminho que forçosamente devemos seguir para chegar à humildade. A alma, convencida da necessidade dessa virtude, deve amar as humilhações e procurá-las como viajante que, no vivo anseio de chegar ao fim da viagem, se afeiçoa ao caminho que até lá o conduz. Enfim, assim como veremos no capítulo seguinte, a nossa pequenez ainda tem razão para ser amada, porque atrai sobre nós mais abundantes misericórdias do coração de Deus. Sob todos estes aspectos, os nossos pecados podem servir-nos para fomentar o amor pela nossa pequenez, fazendo-a conhecer melhor. Estabelecem com que o seu peso humilhante uma equação prática plenamente satisfatória para um juízo reto entre a confusão que eles nos causam e as humilhações interiores e exteriores de que merecemos. Saberemos, então, apreciar como tributo rigorosamente proporcionado à nossa qualidade real de pecadores tudo o que nosso Senhor aceitava e buscava com avidez, como garantia oferecida pelos pecadores. Cada uma das nossas quedas será uma baliza de orientação a mais para nos ajudar a descer na apreciação de nós mesmos e nas exigências do nosso egoísmo até o último lugar, que nos compete e onde, infelizmente, o nosso orgulho insuportável ainda nos quererá manter muito acima daquele que quis ser o último de todos, a humilhação dos homens e a abjeção da plebe. O proveito das humilhações. O proveito que tiraremos das nossas faltas será grande, se elas nos fizerem amar a nossa pequenez. Procurando sempre na humildade o termômetro da santidade, São Francisco de Sales admite sem dificuldade que uma alma que saiba utilizar assim as suas quedas pode ultrapassar outras almas menos propensas a cair. Pode acontecer que uma irmã, a quem vejamos tropeçar frequentemente e cometer muitas imperfeições,
seja mais virtuosa e mais agradável a Deus, quer pela grandeza de ânimo que conserva no meio das suas imperfeições, quer pela humildade que tira delas, ou ainda pelo amor que manifesta pela sua condição de miséria, do que uma outra que, possuindo uma dezena de virtudes naturais ou adquiridas, tenha menos ocasiões de esforçar-se e trabalhar, e, por conseguinte, talvez menos coragem e humildade que a primeira, que se vê tão sujeita à queda. O próprio São Pedro foi escolhido para ser chefe dos apóstolos, apesar de estar sujeito a muitas imperfeições, a tal ponto que as cometia, mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo. Mas, não obstante esses defeitos, tinha sempre uma grande coragem e não desanimava. Por isso o Senhor o fez seu lugar-tenente e lhe concedeu mais poderes que a todos os outros, sem que nenhum deles tivesse motivo algum para dizer que São Pedro não merecia ser colocado mais alto que São João ou os outros apóstolos. Santa Joana de Chantal gostava de repetir esses ensinamentos do seu bem-aventurado pai espiritual. Minha querida filha, escreve ela uma religiosa, os vossos desânimos são uma verdadeira tentação. Por que, dizei-me, que frutos tirais deles e quais os motivos para os ter? Pensais que está em nosso poder permanecer tão atentas a Deus que nunca cometamos falta alguma? Para isso teríamos de ser anjos. Peço-vos, pois, que vos acomodeis a esta vida de misérias, mas sem desânimo. Mais agrada a Deus esta humilhação, este amor tranquilo e pacífico da vossa pequenez, do que as vossas implicantes fidelidades. A atitude mais humilhante é a mais meritória. São Francisco de Sales parece ter tanto receio de ver-nos descuidar das ocasiões que temos de nos desprezarmos a nós mesmos, que chega a dizer: como conselho geral, acrescento que, quando não soubermos discernir se cumprimos o nosso dever e se não teremos ofendido a Deus, nos humilhemos pedindo-lhe que nos perdoe e nos dê mais luz da próxima vez. E esquecendo totalmente o que passou, voltemos às nossas tarefas habituais. Pôr-se a indagar com curiosidade e insistência se agimos bem ou mal é algo que procede sem dúvida do amor próprio, que deseja convencer-se de que agimos bem, quando na realidade o amor puro de Deus nos diz: como és miserável e covarde. Humilha-te, apoia-te na misericórdia de Deus e pede sempre perdão, e com um novo propósito de fidelidade, parte novamente em busca do teu progresso. Não é outro o pensamento que o autor da imitação de Cristo exprime: Senhor, mais confiança devo ter em vossa grande misericórdia para alcançar o perdão de minhas ofensas, do que em minha presumida virtude para justificar o que a minha consciência mal conhece. A humilhação exterior é de grande proveito. Não é somente no foro íntimo da alma que as nossas faltas, que comprovam a nossa pequenez, nos dão ocasião de amá-las e mais nos humilharmos. Não raras vezes, o próximo é testemunha das nossas quedas e vê as nossas fraquezas e misérias. Assim, à humilhação interior acrescenta-se a humilhação exterior. Devemos amar uma e outra, e desse modo poderemos duplicar o nosso lucro espiritual. Exatamente assim procedia o nobre e piedoso Bernieres. Conheceis, escrevia ele a um amigo, a precipitação com que ultimamente procedi, e disso fostes testemunha. Toda a minha consolação é ter cometido esta falta na presença dos meus amigos, que por isso ficaram sabendo o que sou. Grande é o meu pesar de haver desagradado a Deus ao ser infiel às suas graças, mas sinto prazer em me humilhar de bom grado. A felicidade de ser rebaixado diante dos outros é grande. Ter a plena certeza que somos fracos, esse é o proveito que temos de tirar das nossas imperfeições.
Que útil é que as minhas misérias apareçam, por isso me serve para descobrir todas essas verdades. A verdade é que não sou nada, só fragilidade e corrupção. Por amor a esta verdade, fico e permaneço no meu nada, comprazendo-me em amar e adorar a divina providência que se manifesta. Reconheço e confesso-me miserável, e muito estimo que todos saibam e me tratem como tal. No exercício da humildade, proteger os direitos da verdade e da caridade. O amável autor da Filoteia, com aquele discernimento que o distingue, toma o cuidado de proteger os direitos da verdade, não nos aconselhando a simular defeitos sob o pretexto de crescer em humildade, a menos que se trate de uma inspiração particular, como a tiveram alguns santos. Do mesmo modo, aconselha a respeitar os direitos da caridade, recomendando que se repare o escândalo ou a ofensa que a nossa falta tenha podido causar em nossos irmãos. Se por um impulso súbito de fúria ou por excesso de sensibilidade cheguei a dizer palavras inconvenientes e ofensivas para Deus e para o próximo, hei de me arrepender imediatamente e de procurar me reparar da melhor forma, mas sem deixar de aceitar de bom grado o desprezo alheio que daí provier. E se eu pudesse separar o pecado do desprezo, rejeitaria com indignação o pecado e conservaria humildemente o desprezo. Eu faço uma tolice, e isso me rende um desprezo. Bom, assim dou com o nariz por terra e caio numa cólera desmedida. Ora, me lamento por ter ofendido a Deus e fico feliz por isso, ter me mostrado pequeno, fraco e miserável. Contudo, minha filha, preste atenção no que vou lhe dizer. Ainda que nós amemos a humilhação que se segue ao mal, nem por isso se deve deixar de pôr remédio ao mal. Tenho de fazer tudo o que puder para curar a úlcera que trago na cara, mas enquanto a tiver, não deixarei de amar a repulsa que provoca. Tratando-se de um pecado, urge ainda mais guardar esta regra. Fraquejei nesse ponto ou naquele, pesa-me muito, mas conformo-me de bom grado com a humilhação que se segue. Mas, se pudesse separar um do outro, eu guardaria para mim com carinho a humilhação e rejeitaria o mal e o pecado. E se os nossos esforços por reparar a ofensa ou o escândalo chegam ao ponto de reconquistarmos por completo a estima daqueles a quem ofendemos ou escandalizamos, e a situar-nos tão alto no seu conceito que tudo volta a ser como se não tivesse caído, nesse caso, somos obrigados pelo dever a fazer desaparecer a nossa miséria da vista dos outros, mas conservá-la cuidadosamente na intimidade do nosso coração. Os superiores também podem tirar proveito das humilhações. Sempre dentro dos limites exigidos pela caridade e pelo dever de dar bom exemplo, o nosso santo não queria, pois, que nos privássemos do benefício da humilhação exterior. Quanto aos nossos defeitos, eu gostaria que não nos preocupássemos em encobri-los, pois não nos tornamos melhores por não os deixarmos aparecer. As vossas irmãs não pensarão que por isso não os tendes. As vossas imperfeições, talvez, sejam ainda mais perigosas do que se tivessem na descoberto e vos confundissem, como confundem os que facilmente as deixam aparecer aos olhos dos outros. Não deveis, pois, admirar-vos nem desanimar por cometerdes imperfeições diante dos outros. Pelo contrário, deveis sentir-vos felizes por serdes conhecidos tal como sois. Mesmo quando se ocupa um cargo e parece haver maior obrigação de preservar a reputação diante dos subalternos, quer o fundador da Visitação que, com a devida prudência, se aproveitem as humilhações onde quer que se encontrem. Perguntai-me se a superiora ou diretora não deve fazer por impedir que as suas irmãs de religião vejam os seus defeitos,
e o que deve dizer a quem venha acusar-se com toda a simplicidade de ter tido algum juízo ou pensamento desfavorável a respeito dela, como, por exemplo, que repreendeu alguém com impetuosidade. Digo-vos que o que a essa diretora deve fazer em semelhante ocasião é humilhar-se e apoiar-se no amor que cultiva pela sua miséria. Se a irmã que a acusa estiver um pouco exaltada ao confessar o seu juízo crítico, a superiora deve permanecer impassível, desviar a conversa e ocultar a humilhação no seu interior. Pois é preciso que haja todo cuidado para que o nosso amor próprio não nos faça perder a ocasião de ver que temos imperfeições e que por isso nos humilhamos, ainda que não faça um ato exterior de humildade, para não inquietar ainda mais a pobre irmã, que já está bastante intranquila. Não se deve abafar o ato interior. Se, pelo contrário, essa irmã se mostrar serena, parece-me bem que a superiora reconheça com simplicidade que se errou, se for verdade, e se não o for, deve dizê-lo humildemente, mas guardando sempre como uma joia preciosa a humilhação de ter sido considerada imperfeita. Bem vedes, pois, que esta pequena virtude do amor pela nossa miséria não deve nunca arredar-se nem um só passo do nosso coração, pois precisamos dela a todas as horas. Ainda que estejamos muito adiantados nas virtudes, as nossas paixões continuam a renascer com frequência, mesmo depois de termos vivido muito tempo na religião e de termos feito grandes progressos no caminho da perfeição. Não devem as irmãs admirar-se de que a superiora cometa imperfeições. O próprio São Pedro, que era o pastor da Santa Igreja e superior universal de todos os cristãos, caiu numa falta bem grande e teve de ser repreendido, como diz São Paulo, Gálatas 2:11. Do mesmo modo, a superiora não deve estranhar que vejam as suas faltas. Ela deve imitar a humildade e a mansidão com que o apóstolo aceitou a correção de São Paulo, mesmo sendo superior deste. Neste caso, não sabemos o que admirar mais, se a coragem de São Paulo em repreender São Pedro ou a humildade com que São Pedro se submeteu à correção que lhe foi dada por um episódio em que ele pensava ter agido bem e com a melhor das intenções. Alegrar-se por ser desprezado. Vendo um dia o alto conceito em que a tinha uma das suas noviças, Santa Maria Madalena de Paz pôs-se a contar-lhe com grande pesar os seus defeitos e tentações. E depois de ter se descrito como a pior das criaturas, acrescentou: Disse-vos isto, minha filha, para que saibais que mestra vós possuís. Se Deus não me tivesse trazido a um claustro, teria acabado os meus dias numa prisão ou num patíbulo. Rezai por mim, para que obtenha a salvação pela bondade gratuita de Deus. E uma digna filha de São Francisco de Sales elevava ao cargo de superiora de um mosteiro, dizia em confidência a uma das suas irmãs: O que me alegra é que o meu cargo de superiora conservará em mim a humildade, porque os meus inúmeros defeitos ficarão mais em evidência sobre um castiçal do que na obscuridade de uma cela. Com mais razão queria o bispo de Genebra que, quando se tiver a felicidade de ocupar a posição de súdito, se abraçassem de bom grado as humilhações vindas de fora e cutucava sem dó nem piedade as almas dadas a este defeito. Sou desprezada e isso me incomoda. Assim fazem os pavões e os macacos. Sou desprezada e isso me alegra. Assim fazem os apóstolos. Sabeis o que devemos fazer quando somos repreendidos? Aceitar essa mortificação como uma fruta saborosa e escondê-la no coração, acariciando-a com a maior ternura que pudermos. Uma alma pecadora é tanto mais agradável a Deus quanto mais vil se considera. Acreditamos ter mostrado como, segundo a doutrina de São Francisco de Sales,
A santa humildade pode fazer-nos tirar imenso proveito das nossas quedas, fazendo-nos conhecer e amar a nossa miséria. Essas fraquezas podem elevar-nos do abismo a que nos atiraram a um alto grau da mais necessária de todas as virtudes, e ser o princípio de um novo esplendor para a alma convencida do seu nada. Segundo o texto de Jó 11:17 e o pensamento de São Bernardo, a alma pecadora parecerá tanto menos vil aos olhos de Deus, quanto mais o for aos seus próprios olhos ao lembrar-se dos seus pecados. Assim, devemos aproveitar as nossas faltas, e como diz Fenelon, elas nos prestarão maior serviço, rebaixando-nos aos nossos olhos, do que as boas obras, dando-nos consolações. As faltas são sempre faltas, mas é certo que elas colocam-nos num estado de confusão e de conversão a Deus que nos faz um grande bem. Há algumas substâncias que aparentemente mancham os vestidos e, todavia, servem para tirar-lhes os borrões. Tal é o uso que os justos fazem dos seus pecados, detestando-os sinceramente, mas deles se servindo para purificar a alma das máculas do orgulho, que é o maior dos pecados. É assim que, insiste São Bernardo, o justo cai sob as mãos de Deus, e por uma estranha maravilha, o pecado por ele cometido contribui para a sua justificação. Por acaso, não é a mão de Deus que ampara o pecador, quando é a humildade que o sustenta? Aprendamos a servir-nos das nossas faltas deste modo. Mal as cometemos, devemos apagá-las pela penitência. Utilizemo-nos também quando a sua lembrança nos vier entristecer. Há ervas de muito mau odor, que depois de bem secas, chegam a exalar um aroma agradável. Façamos o mesmo com os pecados da nossa pobre vida. Uma santa filha da Ordem da Visitação manteve secretamente o pequeno saquinho com papéis, que depois da sua morte foi encontrado em sua cela. Nele estava escrito: "Isso é para perfumar o meu coração do odor precioso das minhas misérias." Ela tinha colocado dentro do saquinho tudo o que havia dito de humilhante e os defeitos de que ela tinha sido avisada, aquilo que o seu confessor lhe havia dito de mais penoso nas suas confissões e todas as faltas que ela tinha corrigido. Nós não teremos dificuldade em fazer esse saquinho. Vamos encontrar, olhando para a nossa vida, inumeráveis faltas que nos servirão para enchê-lo. Vamos aproveitar essas faltas e assim repitamos mais uma vez as palavras admiráveis do beato Padre Cláudio de la Colombière: santas misérias, cuja lembrança me faz corar aos olhos de Deus e rebaixar-me diante dos homens. Se sois para mim uma necessidade, não vos quereria trocar pelos méritos e virtudes alheias. Prefiro ser como sou para ser humilde. Renuncio a todas as graças que hajam de me privar deste benefício, e para não perdê-lo, consinto que me tirem tudo o mais. Capítulo 3. Aproveitemos as nossas faltas para crescer em confiança na misericórdia divina. O problema do pecado se resolve com a misericórdia divina. Se a nossa pequenez merece o nosso amor, no sentido de que nos obriga a prestar homenagem à verdade e nos permite imitar as humilhações do Verbo encarnado, poderá ser-nos ainda mais útil se a considerarmos nas suas relações com a infinita misericórdia de Deus. Vimos anteriormente, e São Francisco de Sales nos disse e redisse, que as nossas faltas não devem nunca desanimarmos, e que a dor de as termos cometido deve ser sempre acompanhada de uma invencível confiança na bondade divina. As considerações que vamos fazer agora mostrarão que os nossos pecados e imperfeições, longe de diminuírem essa confiança,
são um dos seus elementos mais fecundos. A esse respeito, os textos do nosso santo são tão claros e abundantes que dispensam qualquer comentário. Vamos nos limitar, por isso, a citá-los fielmente. Antes, porém, não será inútil buscarmos em outras fontes algumas reflexões que sintetizem e ofereçam uma base teológica a essa consoladora doutrina. Deixemos, em primeiro lugar, que um eminente autor contemporâneo, já citado, nos exponha e desenvolva numa página magnífica, inspirada na doutrina de Santo Tomás, o princípio fundamental deste novo aspecto da arte de aproveitarmos as nossas faltas. Deus é amor, diz Monsenhor Gay, citando as palavras de São João, 1 João 4:8. Deus ama, Deus nos ama e ama-nos porque é amor. Existir, amar e amar-nos, desde que existimos, é para ele uma e a mesma coisa, uma só e mesma necessidade. Não será, pois, a esperança um dever para todos nós? Por mais extraordinária que seja a nossa esperança, poderá nela haver excesso? E se ainda existir em nós uma centelha de desconfiança, poderá ela ser desculpada? Dir-nos-ão, o pecado existe. Infelizmente, essa é a verdade. O pecado está por toda parte e onde quer que se manifeste, cria um problema, traz uma complicação, levanta um obstáculo. Problema para nós, complicação em nós, obstáculo diante de nós. Mas por acaso para Deus há algum problema? Podemos embaraçar os seus caminhos ou opor barreiras aos seus desígnios? Ele se detém se assim lhe apraz, mas unicamente porque lhe apraz, e passa por toda parte por onde quer passar. O pecado atinge Deus no sentido que o ofende, mas ele não atinge a Deus no sentido que modifica-o. É verdade que modifica os seus atos, mas não modifica a sua essência, isto é, deixa intocada a sua disposição primordial e substancial para conosco, qual seja o amor que nos tem. Numa palavra, em face do nosso nada, a sua bondade transforma-se em amor. Em face do pecado, o seu amor converte-se em misericórdia. Mas para isso é necessária uma única condição, que o pecador confie. E haverá alguém com mais títulos para confiar em Deus do que o pecador? É verdade que a santidade divina tem horror pelo pecado, que a sua justiça se vê obrigada a puni-la, com penas espantosas. Mas é precisamente por isso que a misericórdia divina se comove incomparavelmente mais com essa desgraça do que com qualquer outra que pudesse atingir-nos. Portanto, encarado sob o aspecto da pena que merece, o pecado é, pois, a perda de Deus, é o mal supremo e a miséria absoluta. E não será para a maior miséria que deverá convergir a maior compaixão? Tal é a razão pela qual a misericórdia de Deus se concentra mais nesse ponto do que a qualquer outro, a fim de que o pecador se arrependa, ganhe confiança, obtenha o perdão e se salve. Disto se conclui que a própria impetuosidade da cólera divina é em Deus uma nova e mais viva fonte de bondade e de compaixão, tornando-se como que um novo fundamento para a nossa esperança. A quinta bem-aventurança, a bem-aventurança de Deus. Comprovado de um modo tão claro que a misericórdia divina não é senão a sua bondade, isto é, a própria essência de Deus nas relações com a miséria da sua criatura, entrevê-se que cada uma das nossas quedas pode chegar a ser, se assim o quisermos, uma nova ocasião de manifestação e glorificação desse atributo divino.
Assim como os lábios do cordeiro aliviam sua mãe, sugando o benéfico leite que lhe enche as entranhas, assim também as nossas faltas, reaproximadas do coração de Deus pela confiança e pelo arrependimento, lhe proporcionarão a verdadeira alegria de derramar mais e mais o aroma dessa misericórdia que transborda em seu seio maternal. Bem-aventurados os misericordiosos. Mateus 5,7. Pode-se dizer que, ao pronunciar esta bem-aventurança, o Filho de Deus feito homem nos revelou a sua própria bem-aventurança e a de seu Pai que está nos céus. Porque, se a misericórdia, tal como a pode praticar um simples mortal, é para ele um princípio e uma fonte de felicidade, que se poderá dizer da misericórdia, tal como Deus, e só Deus sabe exercê-la, e que fonte de felicidade não constituirá incessantemente no seio da divindade? Bem-aventurados os misericordiosos. Portanto, bem-aventurado sobretudo aquele que é o único que tem o direito de se chamar bom. Só um é bom, Deus. Aquele cuja misericórdia e bondade não têm outros limites que os da própria eternidade. Confessai o Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia permanece para sempre. Salmo 135. O rigor não é próprio da natureza de Deus. Quando Deus cede à cólera, assume uma atitude que não lhe é peculiar. Ao irar-se, faz uma obra que lhe é estranha. Isaías 28, 21. A sua mão esquerda tem o cajado da justiça, mas logo se cansa de trabalhar com essa mão. A mão direita do Senhor, pelo contrário, é o instrumento favorito do seu coração. É ela que empreende as obras do seu amor. De um pecador insensível, sabe fazer um instante um penitente decidido. Tal mudança é obra da mão direita do Altíssimo. Salmo 76, 11. Como as nossas inúmeras faltas nos devem fazer esperar o perdão. A misericórdia não pode se exercer senão sobre a miséria. E qual miséria é mais espantosa que o pecado? Que objeto mais digno de piedade para uma infinita piedade? Depende de nós que essas faltas, cujo peso nos esmaga e nos torna vítimas da ira divina, sejam para Deus uma ocasião sem par de manifestar um atributo que se nos afigura ser-lhe mais grato que o da justiça, a bondade, o amor. Nada mais temos a fazer do que dirigir-nos ao seu coração e dizer-lhe com Davi: Vós me perdoareis, Senhor, e apagareis os meus pecados para glorificar a mais preferida das vossas perfeições, a misericórdia. Por causa da vossa bondade, Senhor, e a própria multidão dos meus pecados, me faz esperar mais o vosso perdão, porque, quanto mais numerosos forem, mais glorificareis a vossa misericórdia. Perdoai o meu pecado, por maior que seja. Salmo 24, 11. Não foi Deus, diz um autor pouco conhecido, que nos ensinou a não nos deixarmos nunca vencer pelo mal, mas a vencer o mal pelo bem? Romanos 12, 21. A nunca devolver o mal com o mal, nem a maldição com a maldição? 1 Pedro 3, 9. A encher de benefícios os nossos inimigos e acumular assim carvões em brasa sobre as suas cabeças? Romanos 12, 20. Ora, não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo maior que o seu senhor. Mateus 10, 24. Se, pois, vemos os discípulos desse divino mestre praticar tão perfeitamente essa lição, pois não só se mostram cheios de benevolência e mansidão para com os que os perseguem, mas ainda lhes retribuem o mal com o bem, até ao extremo de dar a vida para o salvar. Que diremos do Mestre de quem essas almas justas receberam uma doutrina tão sublime? A caridade de todos os discípulos juntos, comparada com a de Jesus Cristo, não atingem as proporções
de uma gota de água comparada com o oceano. Por conseguinte, se uma centelha de caridade foi tão poderosa neles, o que não fará o imenso e infinito incêndio da suprema caridade de Deus? São João Crisóstomo exclama: Jesus disse-nos: se amais os que vos amam, que recompensa podeis esperar? Não fazem mesmo os pagãos? Mateus 5,47. E nós diremos de Deus: se ele só escutasse e socorresse os justos, que são seus amigos, não faltaria alguma coisa à sua bondade? Deus separa o pecado do pecador. A santidade infinita de Deus alia-se à sua bondade para incitá-la a perseguir o pecado com seu ódio e, mais ainda, a perseguir o pecador com a sua misericórdia. Deus, diz Segneri, tem tal horror ao pecado que, para arrancá-lo dos corações, não só se humilhou até a morte, quando se revestiu da nossa carne mortal, mas ainda agora, glorioso no céu, se humilha até fazer-se mendicante. Sabeis por quê? Já observastes um caçador no momento em que vai disparar sobre a sua presa? Vistes como evita o menor ruído, como se abaixa e até, se for preciso, como rasteja pela terra? E para quê? Para matar o animal que visa. Pois assim procede o Senhor. Esse é o objeto das suas súplicas, da sua paciência, da sua calma, do seu silêncio, enquanto nós o ofendemos. Ele tem em mira uma só finalidade: matar o pecado, exterminá-lo completamente. Se o Senhor precipitasse imediatamente no inferno toda a alma gravemente culpada, não há dúvida de que mataria sempre o pecador, mas nunca exterminaria o pecado. Pelo contrário, o pecado eternizar-se-ia por força desse mesmo castigo. Mas justamente porque o ódio divino tem em vista diretamente o pecado e só indiretamente o pecador, é que Deus usa de tantos recursos. Humilha-se com amor, a fim de separar o pecador do pecado e de aniquilar este, salvando aquele. E só se decide a deixar que o culpado se perca quando este, pela sua livre obstinação em não se afastar do mal, não lhe permite matar o pecado no pecador e o obriga a matar o pecador no pecado. Este é o motivo que anima a infinita bondade a esperar-nos, a convidar-nos à penitência e a acolher-nos. Era por isso que Davi, conhecendo bem essa disposição do Senhor, se valia dela de maneira singular e exclamava: Senhor, perdoais o meu pecado, porque é grande. Um espírito ignorante desta economia divina julgaria que o profeta se enganava, que deveria ter chamado grande a misericórdia divina e não a sua falta, e que, pelo contrário, deveria desculpar esta e atenuá-la com toda a espécie de considerações, a fim de pedir o perdão com mais ousadia e obtê-lo com mais prontidão. Mas Davi conhecia bem o coração de Deus. Sabia que a enormidade do pecado é mais um motivo para que a bondade divina o extermine com maior satisfação, e por isso se dirigia a essa divina bondade, dizendo-lhe: enorme é o meu pecado, a fim de convencê-la a purificar inteiramente a sua alma. É o que faz o agricultor que vê a sua vinha destruída por um javali. Descreve o animal ao caçador sob as cores mais negras, a ferocidade e a força do animal, para animá-lo a perseguir o predador e a matá-lo. Se Davi já usava essa linguagem com o Deus dos exércitos, com que confiança não a dirigiremos nós ao Verbo encarnado pelo bem dos pecadores? Aquele que quis tomar a nossa natureza para ser um sacerdote misericordioso. Hebreus 2,17. Precisamente para expandir mais generosamente a sua misericórdia. Bossuet não hesita em dizer: Jesus Cristo, como Filho de Deus, sendo a santidade por excelência, ainda que lhe seja agradável ver a seus pés um pecador que se converte,
Ama, todavia, com um amor mais forte a inocência que nunca se desmentiu. Mas, por amor a nós, tomou outros sentimentos quando se fez nosso Salvador. Como Deus, prefere os inocentes, mas alegrai-vos, cristãos, como Salvador misericordioso, veio procurar os culpados. Vive por eles, porque para eles foi enviado. A sua vocação é ser Salvador, diz São Francisco de Sales. Ele é o Deus dos miseráveis, continua a venerável Madre de Chapu. Cada vez que lhe apresentamos uma falta a ser reparada, voltamos a dar-lhe o título de Salvador. Os doentes, não os sãos, necessitam de médico. Deus nos livre dos exageros e dos paradoxos, mas naturalmente nos vem à memória as palavras de um bispo a uns missionários que se queixavam dos pecados que presenciavam no exercício do seu ministério. Qual seria a vossa razão de ser, meus bons padres, se não houvesse pecadores? Jesus Cristo, sacerdote eterno, nosso Salvador, permita-nos que vô-lo diga. Qual seria a razão de ser da vossa vida mortal e dos vossos sofrimentos inauditos? E de que serviriam os vossos sacramentos e a vossa igreja, se não houvesse pecados que perdoar? Que faríeis da vossa misericórdia, se não houvesse miseráveis? Disse certa vez Santa Gertrudes: quando Jesus não encontra almas tão virgens às quais possa ir como esposo, permite que a doença as assalte, a fim de poder ir a elas como médico. A alegria e a honra que o doente proporciona ao médico, a quem confia as suas chagas e todas as suas possibilidades de cura, são as mesmas que o pecador proporciona ao divino samaritano, quando lhe apresenta as suas faltas para que as cure. Se Deus foi ofendido pelo pecado, o Salvador é glorificado pelo perdão que o destrói. A julgar pelos favores de que Deus inunda os filhos pródigos que retornam, dá a verdadeira a impressão de que Ele quer agradecer-lhes por lhes terem dado ocasião de satisfazer os desejos e as necessidades da sua clemência. Portanto, alma minha, conclui o venerável Alexandre de São Francisco, se te reconheces doente, peço-te, por favor, que não tenhas receio de recorrer ao médico. Pelo contrário, procura-o com tanto mais confiança quanto foi para ti que ele desceu com passos de gigante das alturas do céu. Salmo 18. Ele veio curar-te da doença do pecado, porque ele sabe que o médico é necessário aos enfermos e não àqueles que têm saúde. É uma loucura nociva a dos pecadores que encontram motivos para fugir do médico, justamente naquilo que deveria dar-lhes maior confiança para o procurarem. Insensato quem receia encontrar um adversário indigno naquele que veio curá-lo. O ímpio foge sem que ninguém o persiga. Provérbios 28:1. E se é estranho que uma pessoa fuja sem que ninguém a persiga, quanto mais estranho é que o ímpio fuja quando não só ninguém o persegue, mas a própria bondade divina o chama insistentemente e corre para junto dele, oferecendo-lhe a sua misericórdia e apresentando-lhe um antídoto para os seus males, com a promessa que lhe dará tudo o que ele pedir para a sua eterna salvação. As revelações do coração de Jesus encorajam o pecador à confiança. Que suave e encantadora luz as aparições e revelações do coração de Jesus irradiam sobre esses pensamentos. Um santo religioso, o padre Varim, diz: depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a virtude própria dos pecadores deveria ser a confiança. Mas depois que o coração de Cristo se manifestou ao mundo, essa confiança pode chegar aos limites da audácia. Não foi esse coração divino que, segundo as aparições de Parailemonial,
respondendo ao golpe da lança de Longino, derramou sobre ele não somente o perdão, mas a santidade e a graça do martírio? Não é este coração que alimenta os pecadores com o sangue que eles fazem correr, como o pelicano alimenta suas crias com o sangue do peito que elas lhes dilaceram. Referência: hino Adoro-te Devote. E que não quis ser ferido nem aberto, segundo São Vicente Ferrer, senão para mostrar aos culpados a fonte inesgotável do perdão? Não é, enfim, este coração que do fundo do sacrário grita a todos: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Não está ele devorado por uma sede insaciável de curar? E por acaso não lhe saciamos nós essa sede, quando lhe levamos as nossas faltas para que as perdoe? Devemos observar que as almas iniciadas nos suaves segredos dos sentimentos íntimos do coração de Jesus são justamente as que se convertem nos apóstolos mais zelosos da confiança depois do pecado e da arte de aproveitar as próprias faltas. A vida de Santa Gertrudes contém muitos trechos sobre isso. Também Santa Margarida Maria de Alacoque repete com frequência: o coração de Jesus é o trono da misericórdia, em que os que melhor são recebidos são os miseráveis, desde que o amor os acompanhe no abismo das suas misérias. E quando cometerdes alguma falta, não vos perturbeis por isso, porque essa inquietação e essa excessiva precipitação afastam a nossa alma de Deus e expulsam Cristo do nosso coração. Pedindo-lhe perdão, supliquemos ao seu sagrado coração que satisfaça por nós e nos devolva a graça da sua divina majestade. Digamos confidentemente, então, ao amável coração de Jesus: ó meu único amor, olhe para o seu pobre escravo e repare o mal que eu apenas cometi. Faça-me retornar à vossa glória, a edificação do meu próximo e a saúde da minha alma. Dessa maneira, nossas faltas muito nos servirão para nos humilhar e para reconhecermos quem somos e quanto nos é útil estar ocultos no abismo do nosso nada. Depois de vos terdes humilhado, voltai a ser fiéis, porque o Sagrado Coração gosta desta maneira de agir, que mantém a alma em paz. A alma confiante, ainda que cheia de faltas. O venerável diretor de Santa Margarida Maria, o beato Cláudio de la Colombiere, pregava continuamente este mesmo assunto. Vale a pena reproduzir aqui um trecho de uma carta sua, dirigida a uma pessoa esmagada sob o peso das suas faltas. Dificilmente encontraremos um eco mais fiel e um resumo mais prático dos ensinamentos que São Francisco de Sales vai dar-nos adiante. Se eu estivesse em seu lugar, haveria de consolar-me assim. Direi ao meu Deus com confiança: Senhor, eis uma alma que está no mundo para que exerçais a vossa admirável misericórdia e para fazer brilhar em presença do céu e da terra. Há almas que vos glorificam com sua fidelidade e constância, revelando a eficácia da vossa graça, a vossa doçura e a liberalidade para com os que vos são fiéis. Eu vos glorificarei, dando a conhecer como sois bom para com os pecadores, como a vossa misericórdia supera toda a maldade, como nada é capaz de esgotá-la, e como nenhuma recaída, por mais vergonhosa e criminosa que seja, deve levar um pecador ao desespero. Eu vos ofendi gravemente, ó meu amável Redentor, mas ainda pior seria se eu vos fizesse a gravíssima injúria de pensar que não sois suficientemente indulgente para me perdoar. O vosso inimigo e meu estende-me cada dia novos laços, mas será em vão, porque me fará perder tudo menos a esperança que tenho na vossa misericórdia. Ainda que caísse 100 vezes,
Ainda que os meus crimes passassem a ser 100 vezes mais horríveis do que o são hoje, continuaria a esperar em vós. Depois disso, parece-me que não me afligiria sobre o modo como reparar a minha falta, nem com o escândalo que tivesse dado. E recomeçaria a servir a Deus com mais fervor que antes, e com a mesma tranquilidade que teria se nunca o tivesse ofendido. A venerável Madre Maria Salles Champu, cuja ocupação, dizia ela, era sondar o coração de Deus, não hesitava em afirmar: mesmo que de cada vez que respiramos caíssemos numa falta, se outras tantas vezes nos levantássemos e recomeçássemos a ser fiéis, as nossas quedas não nos prejudicariam. O Senhor olha menos para as nossas faltas do que para o proveito que tiramos delas. Se as empregamos para humilhar-nos diante dele e fazer-nos pequenos e dóceis, é uma graça muito grande para uma alma chegar a conhecer as suas faltas. Este conhecimento fala descobrir a bondade de Deus e o preço dos méritos do Divino Salvador.